Bolsonaro até fez alguns movimentos interessantes. Há de se dar esse mérito pro cara, né? Sim, em 2019 eu acho que não, de maneira geral não foi ruim o governo de 2019. 2020 que... Não, 2019... O quê? Vai fazer mal pra você essa frase aí. Mas até aí eu acho que é o que eu realmente acredito. Não acho que tenha sido um mau governo em 2019. Ok. 2020, aí foi o pior possível. O que de 2019 aconteceu que você passa assina embaixo? Não, acho que não foi foi um processo, né? Tá. São várias coisas. Primeiro, segundo turno, já o voto útil contra o PT e tal, nunca foi um adesismo, né? Não foi, sei lá, como a Joyce que falou, puta, eu sou o Bolsonaro de saia. Não, a gente falou, estamos apoiando o Bolsonaro contra o PT. Já tem um distanciamento inicial. A gente já falou pessoalmente do teu arrependimento, que você chora toda noite. Claro, no por banho, causa em disso. posição fetal. A gente já falou sobre isso. Já, Isso né? tá claro já. Exatamente. Inclusive foi a nossa manchete do outro vídeo, que fez um grande sucesso. Um grande sucesso. Aí a pessoa via o vídeo, via que não era aquilo lá, Mas já tinha clicado. Já tinha dado views e já tinha visto o comercial e já tinha virado dinheiro. Já tinha te dado dinheiro. Ótimo. Só eu que não ganhei nada. Isso que importa. Não ganho. Mas compensação, eu fui lá no teu chat, participei e também não ganhei R$1. Então isso aqui é uma troca. Né? Mas eu não consegui tirar de você uma manchete sensacionalista. Porque você preciso tentar novamente. É muito bonzinho. As pessoas não sabem o que é muito bonzinho. Sou muito bonzinho, verdade. Muito bonzinho. E você é mais perverso do que as pessoas imaginam. Muito mais. Só que eu faço com um sorriso no rosto. Exatamente. E aí as pessoas não entendem que por trás disso existe um coração terrível. Mas estava falando 2019. Isso. Mas aí teve o distanciamento primeiro. A principal reforma do governo foi a reforma previdenciária. Tá. O Bolsonaro só atrapalhou. Quando ele pessoalmente veio me pedir voto para reforma, foi para tirar policial federal. Então... Na própria reforma dele já foi que, pô, caralho, você tá pedindo pra desidratar a sua reforma. Quanto o seu próprio ministro da economia, que você falou que você não entende a economia, que você ia deixar pro cara. Aí você já não tá deixando pro cara, você já tá se interferindo aí, que é óbvio que num governo o presidente fala uma coisa, o ministro da economia fala outra, quem vão ouvir? Os deputados vão ouvir o presidente. Claro. Né? E ainda mais os deputados que têm cargo, que têm emenda, quem libera dinheiro pra deputado inaugurar obra na cidade que ele é eleito é o presidente, não é o ministro da economia. Então já começa por aí. E daí os sinais que ele já vinha dando de descompromisso com a agenda de combate à corrupção que ele tinha prometido. Então primeiro ele nomeou o Aras para o PGR, que é um cara crítico às operações, não só a Lava Jato, mas outras, Greenfield, outras contra parlamentares. Né? O Aras historicamente sempre foi um crítico dessas operações, falando que todas elas tinham abuso do Ministério Público, que era criminalização da política e tal, que já é um discurso... contrário bem contrário, aliás, do que o Bolsonaro pregava. Né? E aí você teve a nomeação do Nunes Marques também pro Supremo, que o primeiro ato do sujeito foi diminuir o alcance da lei da ficha limpa. E o Bolsonaro falando, se eu fosse ele, votava do mesmo jeito e tal. E foi se corroendo assim nessas coisas, mas ainda não achava que ainda não era oposição ao governo. Aí vai falar, não, esse governo aí e tal, tem umas críticas, né, mas vai lá. Aí 2020 com a pandemia, que pra mim foi a gota d'água, que aí realmente não dava... Um equívoco após o outro. Aí não é nem equívoco. Uma coisa é você errar querendo acertar, outra coisa é você deliberadamente ir num caminho... Ninguém fez o que o Bolsonaro fez no Brasil, ninguém foi tão desastroso assim. Nem ditador de direita, de esquerda, ninguém foi. Se fala, olha aí, sinceramente... Se fala de improbidade administrativa, acho que não tem um exemplo mais claro do que a maneira que ele lidou com essa pandemia, cara. É impressionante como essa articulação que ele fez com o Centrão manteve ele no poder, assim, porque realmente qualquer presidente sem apoio do Congresso teria sido derrubado com a maneira que esse cara levou a pandemia, né? Exatamente isso. Porque... E ele tentou levar isso para um debate ideológico, né? Como se fosse... a maneira que eu conduzo é uma maneira de direita. Não, peraí, o Benjamin Netanyahu no Israel tá conduzindo a maior campanha de vacinação do mundo no país dele, né? O país mais bem sucedido na vacina. Só aqui que você é um imbecil que tá colocando suspeito, falando que vai transformar em jacaré, que é a vacina chinesa, né? E agora recuando, né? Ele viu... Ele tem a pesquisa interna qualitativa do Planalto. Mas é um recuo muito envergonhado. É um recuo envergonhado e é um recuo que já causou o morticínio, né? Não interessa mais ele recuar. É tipo, matei seu pai. Os números estão aí, né? Não tem o que fazer.